Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso bate-papo de Processo Penal 1. Eu sou o professor Matheus Felipe de Castro, da Universidade Federal de Santa Catarina, e estamos aqui numa série de vídeos em virtude da nossa pandemia e do ensino remoto em nossa instituição de ensino superior. E hoje eu gostaria de dar início com vocês a um bate-papo a respeito do conceito do processo penal. E conceituar processo penal é muito importante. Muitas vezes nós, professores e alunos, dentro do direito, por ser uma ciência eminentemente prática, acabamos menosprezando um pouco a teoria. Mas nós precisamos saber que a teoria ela é muito importante. Nós passamos 5 anos aqui das nossas vidas estudando e captando conceitos teóricos que vão colaborar para que nós tenhamos um entendimento muito mais avançado do processo penal durante toda a nossa vida. Depois nós teremos uma vida inteira para praticar, para ter experiência forense. E muitas vezes temos muito pouco tempo para fazer estudos mais aprofundados. Então eu sempre conclamo os alunos e as alunas a aproveitarem esse momento e se aprofundarem teoricamente, porque a teoria ela é capaz de fazer subdivisões racionais em nossas cabeças a respeito de um assunto. Permitir que nós tenhamos um entendimento mais refinado a respeito de certas práticas que sem a teoria nós não teríamos. Então é muito importante conceituar, iniciar conceituando. Vejam que se nós nos referirmos a um filósofo como Hegel, ele afirmava que todo o papel da ciência é exatamente o de conceituar. E por quê? Porque o primeiro contato que nós temos com um objeto empírico de estudo é o objeto com uma coisa totalmente bagunçada, totalmente desordenada. O primeiro contato da razão, do pensamento racional com um objeto empírico é isso, é o contato com uma desordenação. Todo o trabalho científico é tentar organizar mentalmente as coisas, tentar encontrar o sentido que está colocado nessa bagunça, que está colocado nessa desordem, para que num terceiro momento a gente possa chegar a uma síntese, a um conceito, a uma simbolização mental que seja capaz de organizar toda aquela bagunça inicial que nós encontramos. É por isso que no pensamento hegeliano, todo o seu método ele está dividido em 3 etapas. Essa primeira etapa de ver uma coisa caótica, ver uma coisa desordenada, ver uma coisa que não tem sentido aparente. Um segundo momento, que é o tentar encontrar nessa coisa uma ordem, uma ordenação, o que ele chamava de essência e que eu quero chamar aqui de sentido. E um terceiro momento de organização conceitual daquela disciplina, organização conceitual daquele objeto e que vai me permitir entendê-lo dentro das suas especificidades, entendê-lo dentro das suas minúcias. Então é muito importante que nós demos o valor que o conceito merece dentro do processo penal. E é por isso que nós vamos começar por uma conceituação dele. Vejam, eu poderia aqui trabalhar com vocês, para a gente não estender muito, 2 conceitos bem diferentes de processo penal. Nós poderíamos partir aqui de um conceito mais tradicional, chegando a um conceito um pouco mais crítico. E por que nós podemos fazer isso? Porque conforme o conceito que nós adotarmos, nós teremos um approach, uma aproximação da nossa disciplina. Podemos nos aproximar da nossa disciplina de processo penal por um approach mais conservador ou podemos nos aproximar por um approach mais crítico. E essa aproximação da disciplina ela se dará através de um conceito. E é por isso que o conceito aqui é fundamental para que eu possa escolher a forma de abordagem que eu vou realizar do meu ensino, daquela disciplina que eu estou estudando. Então, nós temos aqui uma definição tradicional de processo penal, que é a de Frederico Marques, um autor clássico do processo penal brasileiro, que diz que o direito processual penal é o conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da polícia judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Então vejam que essa é uma definição, é um conceito que está mais preocupado com os aspectos formais.
com a divisão da jurisdição, da ação, do processo, do procedimento administrativo, em que consiste o inquérito policial, com a organização judiciária. Portanto, ela não é uma definição que se preocupa com aspectos materiais, que se preocupa com o processo penal enquanto fenômeno que está acontecendo na sociedade. Ela é uma definição que se preocupa em fazer uma subdivisão formalista da nossa disciplina. Eu sempre gosto de comparar essa definição do Frederico Marx com uma outra que é conceituada, nos é dada como uma conceituação realista ou agnóstica de um autor argentino fantástico chamado Alberto Binder. O Alberto Binder ele traz um conceito muito diferente, um conceito realista, onde ele diz que o processo penal é o estudo dos mecanismos que nós, seres humanos, utilizamos para prender nossos semelhantes dentro de jaulas. Vejam, essa definição de Alberto Binder ela é uma definição muito diferente daquela primeira. E porque nos faz pensar a posição do processo penal não a partir de um formalismo processual, mas a partir da posição e do papel que o processo penal exerce dentro da nossa sociedade. Ao dizer que nós utilizamos um direito processual penal para prender nossos semelhantes em jaulas, nos faz pensar a respeito do papel social que o processo penal exerce na sociedade. E nos permite, inclusive, questionar qual é essa função do processo. Afinal de contas, o processo cumpre uma função? Que tipo de função ela cumpre? Ele cumpre a função de reprimir a criminalidade, de diminuir a violência na sociedade? Ou muitas vezes pode o processo penal estar colaborando para aumentar a violência na sociedade em certos aspectos? Essa é uma questão muito importante porque sempre se teve no Brasil o mito de que o Brasil é o país de maior impunidade no mundo. No entanto, quando nós olhamos para as nossas prisões, elas estão lotadas, uma superlotação. Nós já somos o país do mundo com a terceira maior superlotação prisional, somente atrás dos Estados Unidos em primeiro lugar e da China em segundo. Então, talvez esse mito de que nós somos um país da impunidade, ele não encontre respaldo numa realidade empírica que nós estamos verificando. E se nós resolvêssemos não ser o país da impunidade, nós seríamos o primeiro em superencarceramento, qual seria o orçamento público destinado a construção desses presídios para suportar o fim da impunidade no Brasil? Ou seja, tudo isso nos faz questionar a respeito daquilo que já virou senso comum e que nós repetimos no nosso cotidiano muitas vezes sem nos darmos conta do que estamos falando. E o conceito ele serve exatamente para isso, ele serve para que nós possamos nos localizar dentro de uma pegada, de uma aproximação mais tradicional ou mais crítica da nossa realidade. O fato é que, conforme diz Alberto Binder, nós trabalhamos com a prisão. Ela é a nossa realidade principal. E eu nunca encontrei uma definição tão boa de prisão quanto nos é dada por um autor que não é do direito, muito pelo contrário, que é um autor da filosofia, que é um autor da ética, da teologia, que é o Frei Beto. O Frei Beto ele diz assim: a prisão é um sofrimento terrível. A pior fase é a inicial, quando acontecem as torturas. A tortura, dizia São Tomás de Aquino, é pior do que o assassinato, porque quando eu mato, elimino a sua existência, mas quando torturo, faço de você testemunha de sua suprema humilhação. Racho você ao meio, crio uma divisão entre o seu corpo e a sua mente, e você, para salvar o seu corpo da dor, destrói todos os seus valores morais, ideológicos e espirituais. Portanto, se trabalhamos com essa realidade que é a prisão, precisamos saber localizá-la na sociedade, na filosofia, na ciência política, as suas funções, os seus discursos declarados, os seus discursos latentes e sabermos questionar se ela está cumprindo realmente a função para a qual ela foi destinada retoricamente pela sociedade, ou se ela está colaborando, ao contrário, para construir uma sociedade talvez mais violenta,
para que nós possamos construir caminhos diferentes daqueles que nós estamos trilhando até o presente momento e que parecem não ter solucionado o problema da violência estrutural no Brasil. Até o próximo vídeo.